Começar? Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando de Pinho Barreira. Eu represento aqui a Comissão de Ciência e Tecnologia, nosso presidente Vitor Hugo Freitas, nosso presidente Luiz Flávio Borges Dulso e nosso vice-presidente da Costa. Eu gostaria de começar com o nosso amigo aqui, Bruno. Bruno, você esteve no painel Softwares de Jogos e Novo Mercado para Advogados. O que você achou dessa iniciativa do Cyberjur? Como é que foi o evento? Eu achei... Tá ligado. Eu achei extremamente interessante o convite, essa abertura para outro tipo de profissional, que não o profissional de direito, porque nós, como publicitários, a gente sempre anseia e sempre tem algumas perguntas quando vai desenvolver algum game, algum tipo de ação, e esse tipo de integração e o levantamento de algumas questões, para mim, foram muito válidas. Perfeito. Bruno Mosconi é diretor-geral técnico da Wanderman. Isso. Falei corretamente Tecnologia, agora? exatamente. Tá bom. E essa experiência, você acha que abriu um pouco mais o leque do que você pode esperar para os advogados, exigir dos advogados, nas campanhas promocionais que vocês fazem? Como é que foi essa experiência para vocês? Com certeza, me mostrou que os advogados estão se preparando, que eles têm buscado conhecimento. É uma coisa que a gente tem se preocupado muito em buscar advogados que tenham já algum tipo de conhecimento com coisas online, com experiência com mídias sociais, esse tipo de coisa. E para mim foi bastante válido. Eu achei que abriu bastante o leque. Eu vi que tem muita gente buscando conhecimento. Isso para mim foi muito importante. E como é que você enxerga essa questão? Você que é uma pessoa de tecnologia, com a questão do direito eletrônico, do apoio técnico, você consegue enxergar essa relação profunda, a necessidade desse tipo de acompanhamento especializado? Como é que você vê? Com certeza, eu acho que não tem mais como viver sem, né? Primeiro, o plano de contingência já tem que ser traçado com esse tipo de profissional, com o tipo de especialista, e depois, caso alguma coisa dê errado, a gente precisa, sim, poder contar com esse tipo de especialista, poder contar com um advogado que conhece o direito eletrônico, que conhece, que sabe do que está fazendo, para que as marcas e as agências de publicidade possam tomar a melhor estratégia possível para sair de qualquer tipo de saia justa. Perfeitamente. Volta no próximo Cyberjur? Com certeza. Então tá bom. Obrigado. Eu gostaria de ouvir agora o Luiz Costa. O painel de vocês foi o comércio eletrônico. Me fala um pouco desse painel, como é que você viu essa experiência, o que você trouxe para cá como ponto central do seu painel. Boa tarde. Então, esse painel que eu estive lá com o Márcio, né, para discutir um pouco sobre o comércio eletrônico, nós tratamos de aspectos legais, jurídicos, da legislação que está em vigor, né, e que desafios o comércio eletrônico tem para o futuro, né? Pensando aí no operador do direito, quais são as questões aí mais fundamentais que precisam ser aprofundadas, estudadas, o que precisa ser mudado, o que precisa ser aprimorado. Dessas questões, o que você citaria como principais delas? Teria milhões de questões, mas... Elege umas, duas, três. Para citar, e aí, pegando um gancho aqui, né, pensando em publicidade, né, a gente tratou sobre a etiqueta da prospecção online, né, como é feita o tratamento de dados, né, o data mining a respeito dos consumidores, como isso é utilizado numa relação de comércio, como isso é utilizado numa relação de consumo, e que disciplina, quer dizer, que regras a gente precisa ter para isso. A sua formação qual é? Direito. De direito? Perfeito. Gostaria que você passasse agora ao Márcio Melo. Chaves, ele esteve no painel consigo, né? Foi debatedor, ou também palestrante. Me fala também a sua visão do painel, o que você está achando do Cyberjur. O evento, bom, gente, o evento assim, é fenomenal, o alcance que está tendo entre os operadores do direito, operadores de outras áreas que fundamentalmente ficavam meio afastados uns dos outros. Essa integração em um evento que envolve tecnologia e direito, vai mostrar a necessidade para todo mundo, né?
tanto para o pessoal que não é da área jurídica, como o pessoal da área jurídica, de acompanhar a tecnologia, acompanhar essa evolução e os impactos disso. Perfeito. E você é advogado também? Sim. Atua em que área? Propriedade intelectual. Ah, perfeito. E você, nessa discussão que nós vimos, você enxerga também esses mesmos pontos? Eu gostaria de sobressaltar algum que você viu que foi mais bem percebido pelo público? Não, foi um ponto muito bem tratado, essa questão que a gente teve das discussões envolvendo consumidores, conseguiu aproximar o pessoal que estava assistindo a apresentação do Dr. Luiz e no debate. A gente conseguiu aproximar bastante, colocando na prática a regulamentação, a necessidade de regulamentação, como fazer esse meio termo entre autorregulamentar e regulamentar para poder propiciar um melhor ambiente. Perfeitamente. Está esperando uma segunda edição do SaberJur? Sem dúvida, estarei presente então, na próxima edição. Ótimo. Será um prazer. Eu gostaria de falar agora com o Adriano. Adriano, por favor, se apresente, fala do seu painel, como é que foi a experiência. Olá, meu nome é Adriano Mendes. Nós falamos hoje sobre monitoramento eletrônico, de maneira geral, no ambiente corporativo. E foi muito interessante porque a discussão chegou num nível de consenso ao final que foi surpreendente. Não só os operadores do direito, como também o pessoal de informática que estava aqui, entenderam bem os conceitos, assimilaram, participaram ativamente e contribuíram para que a gente tivesse, de verdade, um painel que fosse uma exposição que, de maneira geral, refletisse o que a gente está vivendo. Em outros painéis, em outros eventos do passado, era muito dificultoso explicar o que a gente falava. E aqui é o contrário. É um prazer falar porque as pessoas já têm um conhecimento prévio e querem aprender mais. Essa é uma das coisas que eu pude observar no SaberJur. Não só nós tivemos lotação, mesmo hoje, sábado, as pessoas todas vieram desde manhã, como o público é formado de especialistas. Nos painéis que eu estive, você vê realmente que é uma discussão de alto nível, não é? Essa é a mesma percepção que você Exatamente. teve? Então. Eu acho que eu aprendi bastante hoje, eu estava aqui para tentar compartilhar, acabei aprendendo bastante e me atualizei sobre muitos dos temas que eu vim falar. Tá de bom tamanho. A sua especialidade? Eu sou advogado de tecnologia. De tecnologia, perfeito. Voltaria ao SaberJur? Não espero a hora. Então tá bom, muito obrigado. Nós faremos agora o sorteio do nosso leitor aqui, por favor. Ele pediria, na verdade já está sorteado, né? Vocês não vêem o nome já está sorteado, já está sorteado. Vamos anunciar o vencedor. Isso, sorteio. A Digital Security é um dos nossos patrocinadores. Eles pediram para que a gente anunciasse aqui o sorteio que eles fizeram agora. Eles estão sorteando alguns leitores. E o sorteado de hoje é o Paulo Macilon de Freitas. O Paulo vai receber por e-mail o comunicado de que ele foi o sorteado do sábado e vai poder retirar no pool de comissões da OAB, na Rua Anchieta, número 53 ou 35, agora eu troquei os números. Tudo bem. 35, e em até 30 dias. Ou entrar em contato conosco pelo e-mail da comissão, para que possa retirar o seu prêmio. Perfeitamente. Eu agradeço, em nome da organização, a todos, e agora eu descomporia a cena para os próximos palestrantes. Muito obrigado. Viu? Você fica. Por favor, senhores. Por favor. Você é Raquel Markaminski, que eu conheço. Ele? Passaria para Raquel. Ok. Boa tarde a todos. Agora eu conversarei com a Raquel. Raquel, me fala do seu painel, Sistemas de Mediação de Conflitos de Nomes de Domínio.
Isso, e governança da internet. Então, nós trouxemos para o painel o cenário internacional, os mecanismos de governança da internet e também os mecanismos de governança da internet no Brasil, né? O Comitê Gestor da Internet, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, onde eu trabalho, e abordamos um tema específico, né, além desses mecanismos e quais as diretrizes e princípios internacionais e nacionais, nós abordamos um sistema novo de resolução dos conflitos envolvendo nomes de domínio, normalmente envolvendo marcas, que é um sistema administrativo. Portanto, a ideia é que tenha uma solução célere e barata, né, com custos menores para aqueles detentores de marcas ou de direitos que, eventualmente, sejam infringidos com o nome de domínio. Isso hoje é uma coisa bastante complexa, né? Eu tenho alguns domínios em disputa. E como é que vocês estão imaginando, o que vocês trazem de novo nessa solução? Então, exatamente o tempo. Então, nós já tivemos um primeiro caso. Existem câmaras que são cadastradas pelo NIC. A própria OMP, que é a Organização Mundial de Propriedade Industrial e Intelectual, que já tem um sistema internacional, aderiu ao nosso regulamento. Trouxe esse know-how para vocês? Não só trouxe, como eles têm implementado. Nós inspiramos esse sistema administrativo, esse regulamento brasileiro, né, para a resolução de disputas. Nós inspiramos exatamente em 2 mecanismos que já vinham sendo aplicados, que você não só tem que ter o direito anterior, né, comprovar o direito anterior, como também a má-fé. E isso comprovadamente é um sucesso nas decisões, exatamente, para argumentar. E o sistema administrativo, a diferença, né, os casos na OMP são casos arbitrais e que excluem, ou enfim, quando passam para o judiciário, não entram no mérito. E o sistema administrativo não, ele não exclui o judiciário, mas a decisão, uma vez que seja, enfim, que a decisão seja pela transferência, ela é implementada em 15 dias, se não tiver uma discussão. A busca em juízo da discussão. Exatamente. E o caso que eu mencionei, que nós já tivemos, por exemplo, né, existem outros, mas esse foi resolvido em 104 dias. Isso, se fosse para o judiciário, dá para receber a inicial, a sua citação. Exatamente. Perfeito. E me fale de você, a sua formação, Raquel. Bom, eu sou advogada, atualmente eu sou assessora no Núcleo de Informação e Coordenação do .br, exatamente o registro do .br. Também sou membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB, participei aqui da organização do evento. Com certeza estarei. Então não preciso dizer que você gostou do evento e está achando um sucesso. Sem dúvida, sem dúvida. E corroboro a colocação de que o público foi extremamente atuante, com questões relevantes, né? A discussão não foi principiológica, né? Foi realmente já aprofundada. Né? Exatamente. Foi um prazer, uma surpresa, um prazer, e esperamos que os próximos sejam com tanto sucesso. Serão. Trabalharemos para isso. Obrigado, viu? Eu queria conversar com o Omar Kaminski. Omar, fala do seu painel, você dispensa um bocado de apresentação, não é? Mas quero que você fale de você, por favor, e do seu painel. Ok. Eu atuo nessa área há mais ou menos 15 anos. Sou presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Informática e sou membro suplente do Comitê Gestor da Internet. Meu painel foi sobre princípio da neutralidade da rede, um direito considerado de 5ª geração, uma novidade, é um requisito técnico, e eu tive a grata surpresa de, durante a minha abordagem, ao analisar as teses que já tinham sido apresentadas no site da CAPES sobre esse tema, uma, inclusive, das professoras que fez essa tese estava presente na palestra. Então, pudemos até propiciar um tempo e permitir esse diálogo, né? Ela não é advogada, ela é técnica, né? Da área técnica. Então, tivemos também essa celebração à multidisciplinaridade, que cada vez é mais importante nos nossos eventos. Não é? A gente tem notado que hoje o advogado tem que entender tecnologia e os peritos, os técnicos também têm que entender da matéria de direito. Senão não consegue pensar na solução, né? Você vê 2 discursos que em nenhum momento eles se aproximam, se você não tem essa multidisciplinariedade. Me diga uma coisa, como é que você viu, essa tua questão, esse teu tema é bastante polêmico, neutralidade da rede. Como é que você vê essa discussão? Você acha que ela está madura?
eu tenho a impressão, às vezes, que vocês têm mais opositores do que adeptos, né, nessa questão da neutralidade. Eu, particularmente, sou adepto. Sem dúvida. A gente tem os puristas, tem os que estão em cima do muro e tem os contrários, né? É um assunto bastante novo e bastante difícil. Ainda a gente tem que analisar ele sobre um prisma mais amplo, em conjunto com outros princípios. Tem que tentar entender quais são os padrões, o que fez a rede ser o que ela é hoje e por que a gente tem que defender alguns princípios, algumas técnicas, alguns padrões, etc., para que se garanta, então, a liberdade de expressão, a privacidade e outros direitos considerados fundamentais, a ponto de, talvez, o princípio da neutralidade venha alcançar esse status, né? Ele já é previsto no Marco Civil da Internet, Projeto de Lei 2126 de 2011. Como é que você vê? Você acha que isso prospera? Esse projeto de lei, você acredita que isso vai realmente ser sancionado? Como é que você vê isso? Eu vejo com muito bons olhos pelo modo como ele foi introduzido, que foi através de uma consulta pública, aberta à população. Então houve um amadurecimento disso, aí passou pelo Executivo e vamos ter toda a discussão legislativa ainda com vários outros debates. Então a gente vai ter oportunidades únicas de discutir esses assuntos e talvez evoluir até uma cyberconstituição, quem sabe. Perfeito. Sua opinião sobre a organização do Cyberjur? Eu acho que foi ótima, reuniu vários profissionais e a minha sugestão para um próximo é que haja transmissão, talvez pela internet, né? Então, porque há alguns painéis simultâneos para que as pessoas que preferiram um do que outros também possam assistir. Perfeito. Talvez depois os demais. É uma boa sugestão. Obrigado, viu? Ok, obrigado. Queria que passasse. Eu vou te deixar, inclusive, Alex, por gentileza, que você também coloque as suas questões, tá? A gente vai fazendo aqui Vamos fazer um bate-bola. Exatamente. Claro, sem dúvida. Inaugura, por favor, a pergunta, Alex. Tá certo. Alex Cardoso, por favor, se apresente. Nós estivemos juntos agora nos minicursos, já foram 8 minicursos desde sexta-feira de certificação digital. E nós tivemos a oportunidade de tratar desde o público que não sabia nada de certificação digital, entre advogados e público em geral, até mesmo aqueles que realmente indagaram a gente e colocaram a gente contra a parede mesmo para testar os nossos conhecimentos. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Alex. Meu nome é Alex Cardoso, tenho formação em tecnologia da informação, trabalho com segurança da informação, sou membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB, companheiro do Dr. Diogo, e participei na organização do evento do Cyberjur. Nessa participação, eu atuei como presidente de mesa de 2 painéis e ministrei 2 aulas no minicurso de certificação digital. E justamente como o Diogo falou, eu até expresso aqui o meu contentamento, o ponto positivo da participação do público do Cyberjur. E eu vejo aqui uma grande diversidade de profissionais. Profissionais da área de direito, empresários, profissionais da área de tecnologia, que não conhece muito bem o mundo do direito, a linguagem jurídica, e vem aqui para se atualizar, para adquirir mais informações. Isso é um ponto essencial, fabuloso. Eu tenho certeza que esse evento já está se tornando uma referência, vai se tornar uma referência na área do direito e tecnologia. Nós trouxemos até publicitários aqui. Exatamente. E como o Diogo disse, a nossa percepção nos nossos minicursos é que o público está realmente participante e curioso. Eles participam mesmo com perguntas, fazem indagações e querem capturar mais informações, querem adquirir o conhecimento. Isso é muito gratificante para nós que estamos participando da organização e da comissão que organizou todo esse evento. Eu até acrescento que eu acho que não é nem no nosso minicurso. Eu acho que até nas palestras de todos vocês tiveram perguntas até demonstrando um conhecimento prévio das pessoas, dos congressistas que vieram participar, daqueles que participaram, e o que é muito gratificante para nós que fizemos toda a organização, que viemos nesses meses todos montando esse congresso, e a satisfação é enorme de saber que a gente pôde compartilhar tanto conhecimento, como disse o Fernando, essa multidisciplinaridade, toda ela concentrada aqui no Cyberjur. É bastante feliz, né? Alex, eu tive inclusive situações bastante interessantes, queria saber se teve essa situação também. Eu consegui até evoluir teses. A gente expondo uma determinada situação, com as perguntas a gente conseguiu fazer um debate que foi quase um brainstorm, não foi mais mais do que uma simples exposição,
O que você achou? Essa tua impressão eu tive essa mesma situação, inclusive com o painel do Adriano Mendes e da doutora Natália, um painel que falava sobre ICMS de produtos vendidos pela internet e ISS de software. Esse painel ele gerou uma grande polêmica dentro da sala, porque existe um fator conceitual que as pessoas não têm o mesmo consenso. Entendeu? Apesar da legislação ditar uma coisa, as pessoas não têm o mesmo conceito na forma prática de que isso é realizado. Então isso gerou um certo fervor na sala. E foi muito bom, foi muito legal, o pessoal participou bastante também, foi um painel que a sala esteve lotada, foi uma participação muito boa e realmente, como você disse, pode gerar algumas teses. Costumo dizer que a bom painel, o bom congresso é aquele que você sai com novas dúvidas, né? Esclarece as antigas, não sai com certezas estabelecidas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu passo a palavra agora. Por gentileza. Estamos aqui com o Dr. Luiz Antônio dos Santos Júnior. Ele participou do painel 39, Monitoramento Eletrônico em Empresas e a Legislação Trabalhista. Por favor, professor, suas impressões e se apresente, por favor. Boa noite. Meu nome é Luiz Antônio, eu estive no painel 39. Inicialmente, eu gostaria de deixar claro que foi uma iniciativa muito... digamos que foi a primeira iniciativa ou o primeiro CyberJur dos próximos que virão. O que eu tive como palestrante do painel 39, eu tive uma percepção, em razão dessa multidisciplinariedade de profissionais, foi a troca de conhecimento. Os palestrantes, eu como o Adriano como debatedor e a Gisele como presidente da mesa, operadores do direito, pudemos perceber que os ouvintes, a maioria eram especialistas de direito. Não eram especialistas de direito, e sim de tecnologia da informação, estudantes de direito. E deu para ver que era nós aprendendo com os nossos ouvintes sobre tecnologia da informação, conceitos técnicos, e eles querendo adequar os conceitos técnicos deles com o direito. Então isso deu para ver que essa troca foi muito proveitosa, o que me surpreendeu, que eu particularmente esperava ter praticamente só operadores do direito, então achei que foi muito proveitoso, muito harmônico, né, essa troca que existiu de conhecimento. É bom quando você muda o discurso, não é? Quando você ouve uma coisa de viés, assim, totalmente fora de você fazer aquela proposição e ouvir as mesmas oposições. Às vezes vem um raciocínio de viés que aquilo te estrutura para uma outra dimensão. Esse tema do seu painel, como é que você vê hoje o monitoramento nas empresas? Você já acha que isso há um respaldo suficiente? Como é que você tem enfrentado essa situação? Eu acho já é o respaldo, assim, na legislação ainda ela não existe uma coisa concreta. O respaldo que eu vejo diretamente nas empresas é em razão da jurisprudência que está se formando em permitir determinadas formas de monitoramento ou algumas formas de validação de provas. Então, a crescente aceitação do monitoramento está vindo mais da jurisprudência, da doutrina, do que propriamente dito da legislação em si, que ainda ela não existe um conceito definido. Então, é o que está proporcionando esse monitoramento, que está sendo aceito, está sendo crescente. Tanto que, antes de começar a palestra, nós indagamos qual era o conceito da classe. Então, deu para ver que o conceito já era da maioria que era totalmente diversa, era uma linha de que era permitido, de se permitir o monitoramento, mesmo dos técnicos como dos operadores de direito. Perfeito. Então já existiu, deu para saber que já existe até um alinhamento de consenso nisso. Então, você mencionou a jurisprudência. O entendimento, então, hoje é que tendo os termos de conduta e essa previsão, isso está sendo suficiente para prosperar numa questão de a jurisprudência, por justa causa? Como é que você tem visto isso? A jurisprudência ela não está no caminho de tendo uma necessidade de só ter os termos de conduta ou os regulamentos internos das empresas. Claro, tendo esse termo ou tendo esse regulamento, a melhor é mais seguro. Mas ela está numa crescente de aceitar de quando aquele instrumento for um instrumento de trabalho, o e-mail foi um e-mail de domínio da empresa, o instrumento foi um instrumento de trabalho, os provedores de acesso ser da empresa, onde eles estão validando como lícito a forma de monitoramento.
Então esse é o caminho que está, e tem algumas jurisprudências já indo de quando você acessa ou já caminha para saber sobre os e-mails particulares, os pessoais, né? Então assim, durante não é tão o trabalho, assim, durante o trabalho está sendo embrionária, está nascendo as discussões, mas com relação aos domínios ela já está um pouco mais encaminhada. Tem sido a minha percepção também. De vez em quando, e a última das que a gente tem notícia foi contrária, mas é um pouco isolado. É isolado, né? É isolado. Tá ótimo. Tá. Eu agradeço a todos. Obrigado. Agradeço a vocês também que têm acompanhado tanto virtualmente quanto assistindo aqui. Agradecendo mais uma vez ao grande organizador de tudo, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Vitor Hugo Freitas, ao vice-presidente da OAB, Marcos da Costa, ao nosso presidente, Luiz Flávio Borges Durso, e também a toda a equipe de produção. Muito obrigado.